Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Arthur e nesse vídeo eu quero falar sobre leis de potência no contexto de redes e grafos. O vídeo vai começar com uma breve introdução para situar historicamente a pesquisa sobre leis de potência. Depois nós vamos fazer uma revisão dos conceitos básicos de estatística, vamos falar dos diferentes tipos de distribuição de probabilidade, dando exemplos de distribuição contínua e discreta. Vamos falar também do teorema do limite central, que é um tópico importantíssimo para compreendermos por que o comportamento de muitos fenômenos pode ser modelado por uma gaussiana e, finalmente, vamos falar de leis de potência no contexto de redes e grafos. Em 1897, num estudo sobre distribuição de renda, o economista italiano Vilfredo Pareto constatou que 80% da riqueza estava nas mãos de 20% da população. Desde então, muitos estudos empíricos têm comprovado que essa regra está presente tanto em fenômenos sociais como em fenômenos naturais. A regra 80-20 constitui um exemplo de distribuição regida por uma lei de potência ou uma distribuição de cauda longa. Muitas distribuições, como a distribuição gaussiana, têm uma escala característica definida pela média e pelo desvio padrão. Algumas distribuições, como a distribuição de lei de potência, não têm uma escala característica. Usamos o termo distribuição porque as curvas ao lado ilustram de que forma as probabilidades se distribuem sobre os vários intervalos do eixo X. Uma lei de potência descreve duas quantidades em que uma varia como potência da outra, na forma f de x é igual a kx elevado a menos alfa, sendo k a constante de normalização e alfa o expoente de potência ou expoente de escala. A distribuição de uma lei de potência tem essa característica de uma cauda longa. Nessa primeira parte da distribuição, nós caracterizamos pequenos eventos que são frequentes e na cauda da distribuição nós caracterizamos os grandes eventos que são raros. Por exemplo, em regiões sujeitas a tremores de terra, a frequência dos terremotos varia inversamente a sua intensidade, ou seja, tremores de pequena intensidade são frequentes e tremores de alta intensidade são raros. Os tremores de baixa intensidade estariam caracterizados nessa parte verde da distribuição, enquanto os tremores de alta intensidade estariam classificados em alguma região aqui da cauda. A exemplo dos fractais, sistemas regidos por leis de potência revelam as mesmas propriedades em qualquer escala que se observe o fenômeno. Vamos comparar diferentes tipos de regularidade que encontramos na natureza. Suponha a seguinte sequência de números: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 e assim por diante. Fazendo uma leitura atenciosa, é possível perceber que há uma lei de formação nessa sequência. Olhando com cuidado essa sequência, nós observamos que 0 mais 1, 1, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 5 mais 3,
8, 8 mais 5, 13, e assim sucessivamente. Cada parcela é a soma das duas anteriores. Essa é a famosa série de Fibonacci. Na natureza, é comum encontrar flores com apenas uma pétala, com duas pétalas, três pétalas, 5 pétalas, 8 pétalas e assim por diante. Suponha agora que através de um experimento tenha sido gerada uma série de dados empíricos cuja lei de formação é desconhecida. Pense, por exemplo, numa sequência de dados sobre a temperatura de determinada região. É possível fazer previsões de resultados futuros? Se houver regularidade nos dados, por exemplo, a estação do ano, inverno, verão, a resposta é sim. Previsões podem ter uma enorme importância quando os possíveis impactos econômicos, sociais, sanitários, etc., são considerados. Mesmo quando não é viável impedir desastres naturais, se houver previsão, é possível preparar-se com antecedência para enfrentá-los. E quando os dados envolvidos são aleatórios? Considere uma sequência de números gerados num sorteio de loteria. É possível fazer previsões quantitativas sobre a próxima sequência vencedora? Como se vê, algumas sequências podem ser facilmente antecipadas, como a série de Fibonacci. Outras permitem algum tipo de previsão, como previsão de temperatura, de chuva, etc., dependendo da época do ano. Mas há também aquelas em que qualquer forma de previsão é extremamente difícil, se não impossível. A estatística e a teoria da probabilidade têm o ferramental teórico para tratar, analisar e fazer previsões baseadas em dados cuja lei de formação é desconhecida. Vamos fazer uma revisão rápida sobre os conceitos básicos de estatística. Quando os valores possíveis que uma variável pode assumir são o resultado de um fenômeno aleatório, ou seja, de causas imprevisíveis e independentes entre si, essa variável recebe a denominação de variável aleatória. Por exemplo, o resultado do lançamento de um dado ou o número exato de alunas e alunos presentes num dia normal de aula presencial. Normalmente, as variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas como x, y, z. Os valores que uma variável aleatória podem assumir são representados por letras minúsculas como x1, x2, x3, xn. A cada valor que uma variável aleatória x pode assumir corresponde uma probabilidade. Por exemplo, o lançamento de uma moeda, a probabilidade de sair cara, 50%, probabilidade de sair coroa, 50%. Se o resultado de um fenômeno aleatório for qualitativo, mesmo assim, ele poderá ser representado por um número. Por exemplo, no preenchimento de uma planilha, sexo da pessoa, masculino, 1, feminino, 2. Se o resultado de um fenômeno aleatório for quantitativo, mesmo assim, ele poderá ser representado de forma qualitativa e ser ordenado em categorias. Por exemplo, o peso de um atleta lutador de boxe, peso mosca, peso pena, peso leve, peso pesado, etc. As variáveis podem ser discretas ou contínuas. Geralmente, as variáveis discretas representam contagens e as variáveis contínuas representam medições. Uma variável aleatória é discreta se pode assumir
apenas valores discretos, x1, x2, x3. Normalmente, é possível conhecer a probabilidade de uma variável aleatória discreta x, assumir o valor xi e representamos por probabilidade de x igual a 3, por exemplo. Uma variável aleatória é contínua se ela puder assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo. Como uma variável contínua pode assumir incontáveis valores dentro de um intervalo, só podemos conhecer a probabilidade de uma variável contínua assumir um valor dentro desse intervalo. Eventos são classificados em independentes e dependentes. Dois eventos são independentes se a ocorrência de um não afetar a probabilidade de ocorrência do outro. Quando lançamos duas moedas ou dois dados, o resultado do primeiro lançamento não dependerá do segundo e vice-versa. A existência ou não de relação de dependência pode modificar conclusões de uma simulação. Dois eventos são dependentes quando a ocorrência ou a não ocorrência de um deles afeta a probabilidade de ocorrência do outro. Por exemplo, quando retiramos uma carta de um baralho, digamos, um as de espada, a probabilidade de um segundo as de espada é afetada pelo primeiro evento. Em muitas situações reais, conhecer ou manipular todos os valores possíveis que uma variável aleatória pode assumir é virtualmente impraticável. A média denota o valor esperado ou estimado de uma variável aleatória x. Representamos a média distribucional pela letra grega μ e calculamos da seguinte forma: pegamos o somatório com cada uma das variáveis aleatórias mais a respectiva probabilidade e somamos todos eles. Já a média amostral, que representamos pelo x-barra, somamos todas as variáveis aleatórias e dividimos por n. Qual a relação entre média distribucional e média amostral? A média distribucional μ representa a média de uma população de observações, enquanto que a média amostral x-barra representa a média de uma amostra estatística dessa população. Suponha que se queira saber quantas vezes por semana a população de um país come macarrão. Esse levantamento seria extremamente custoso, mas se tivermos uma amostra significativa dessa população, podemos obter resultados interessantes. Quando apenas os dados de uma amostra estão disponíveis, o que pode ser feito é uma estimativa da população com base na amostra, daí o termo estimador. A média não dá informação sobre dispersão de dados. Por exemplo, os conjuntos 8, 10 e 12 e 0, 3, 27 têm média 10. A variância e o desvio padrão medem a dispersão dos dados em relação à média. Este gráfico representa amostras de duas populações com médias iguais, mas com variâncias distintas. A variância amostral é calculada da seguinte forma: subtraímos o valor de cada variável pela média amostral, elevamos ao quadrado e o resultado do somatório dividimos por n. O desvio padrão é representado pela letra grega sigma. Como a média dos desvios é zero, como pode ser visto nessa ilustração, calcula-se a média do quadrado dos desvios para se ter uma ideia da variância amostral.